Pais queridos, hoje é o dia 84 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 33 e 34, que vai estar dizendo assim: Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhes azeite e vinho, então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A parábola do bom samaritano. Essa é uma das parábolas, que chocou o povo judeu, porque Jesus colocou como aquele que fez pelo próximo, aquele que fez a boa atitude, o povo que para os judeus eles consideravam inimigo. O povo rebelde, o povo impuro, o povo que eles zombavam, o povo que eles não queriam ter contato. Os samaritanos são judeus que se miscigenaram no cativeiro babilônico. É um povo que misturou a sua língua, seus costumes, suas formas e acabaram perdendo aquilo que para o judaísmo era a sua essência. Eles começaram a crer em sua própria forma, em ter a sua própria fé, o seu próprio entendimento da Torá e muitas coisas que foram acrescentadas nessa mistura, nesse sincretismo religioso que os samaritanos sofreram com o povo babilônico. A fé samaritana, em conflito com a fé judaica, gerava esse desconforto, esse atrito entre samaritanos e judeus. E Jesus coloca aqui que um homem estava passando por uma estrada, indo a caminho de uma outra cidade, e ele é assaltado e espancado pelos assaltantes, e ele fica ali, o homem, à beira da morte ali, deixado ali na estrada. E passa um sacerdote e passa de largo daquele homem, e passa um levita e também desvia o seu caminho para não passar perto daquele homem, e passa um samaritano. E esse samaritano se compadece daquele homem. Era notório porque antigamente as pessoas elas tinham muitas tradições e elas carregavam essas tradições, a sua forma, a sua conduta, até mesmo a sua religião, através de suas próprias vestes. Então o samaritano, ao ver aquele homem ainda ali espancado, ele conseguia reparar que aquele homem era um judeu. E o samaritano, ainda tendo essa aversão, ambos os lados tinham essa aversão uns aos outros, cada um pensava que ele próprio era o certo, e o outro estava errado. E o samaritano, ele ignora todas as condições culturais, de fé, de embates entre os povos, e ele olha ali um ser humano. Ele olha ali uma pessoa que carecia de ajuda, de auxílio, e ele tira todas as barreiras sociais e ele foca no bem-estar do próximo, de alguém que carecia de necessidades, e ele podia, e ele se colocou na responsabilidade de poder lhe ajudar. As pessoas que eram do próprio povo dele, sacerdotes e levitas, que tinham alta responsabilidade sobre o povo judeu, ignoraram aquele homem, não quiseram se envolver com aquilo. Mas o homem que era de uma nação, de um povo que era totalmente oposto aos judeus, ele se compadeceu. Era isso que Jesus estava falando. Jesus, ele se coloca como bom samaritano, porque para ele não importa a condição em que o ser humano é encontrado de pecado. Para ele importa em curar as feridas, sarar aquela vida e salvar aquela vida. É isso que importa para Jesus e é isso que ele fala para nós. Nós somos enviados luz em meio às trevas. E no meio das trevas nós vamos encontrar muitas coisas. Nós vamos encontrar muitos samaritanos, nós vamos encontrar muitos judeus, nós vamos encontrar muitos de todos os povos, línguas e nações. Mas foi para isso que Jesus nos mandou. O ide de Cristo é para irmos até aos confins da terra e levar o Evangelho de Cristo, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão nessa terra e nessa vida.
que nós possamos ser os bons samaritanos, ainda que nós sejamos julgados como pessoas que as outras pessoas não querem ter contato, mas que quando elas necessitarem, que nós possamos ser luz nas trevas delas, porque é isso que Jesus faria, e é isso que Ele espera de nós, como discípulos dele. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Seja conosco, Pai, que verdadeiramente nós possamos estar tendo um coração como o Teu, Pai. Um coração que enxerga muito além, Senhor, do que o natural, mas um coração que enxerga as necessidades, um coração que tem amor, um coração de servo. Que nós possamos estar seguindo os Teus passos, Pai, que nós possamos estar levando, Senhor, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua transformação, o Teu Evangelho para todos aqueles que carecem, Pai. Que nós verdadeiramente possamos ser luz em meio às trevas e que nós possamos ser, Senhor, o Teu Evangelho sendo anunciado a todos os cantos deste mundo, por onde nós formos. Seja conosco, Espírito Santo, fala em nós, fala através de nós e que o Senhor venha estar nos abençoando. É isso que eu peço neste dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e lembre-se, sejam em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.